Quem tem medo dos museus? Recentemente me deparei com uma notícia bastante interessante, para dizer o mínimo, no campo da museologia e dos museus. Interessante porque ela me fez vir aqui gravar esse vídeo, mas também porque eu vi ela circulando muito pouco, tanto quanto deveria circular, e a gente está debatendo sobre isso. Basicamente, o governo de Donald Trump determinou a instalação de placas de advertência na frente do Museu de História Nacional Americana, ou Museu Nacional de História Americana, Museu Nacional de História Americana, o Smithsonian, dizendo que, a Casa Branca declarou que o museu contava a história dos Estados Unidos de uma forma bastante ideológica e, portanto, seus visitantes deveriam ser alertados sobre isso. À primeira vista, isso pode parecer mais um episódio de polarização política norte-americana, mas eu acredito que isso acaba revelando uma disputa histórica muito mais profunda aí. E essa história nos obriga a fazer uma pergunta central no debate da museologia contemporânea, que é: quem tem o direito de contar a história? Eu confesso que essa notícia não me surpreendeu não, tá? O que me surpreende é que ainda hoje existam pessoas que acreditem que museus são espaços neutros. Essa ideia de neutralidade é uma das maiores ficções da modernidade. Museus nunca foram depósitos imparciais de fatos. Museus são instituições que escolhem o que preservar, o que documentar, o que comunicar e, inevitavelmente, aquilo que esquecer também. Toda exposição é fruto de escolhas. E todas as escolhas são atravessadas por relações de poder. Então, talvez a pergunta não seja se existe política dentro dos museus. Pelo contrário, a política sempre esteve lá. Museus são, de fato, espaços políticos. Eu acho que talvez a pergunta seja outra. É qual política nós aprendemos a chamar de neutralidade? Durante séculos, museus ajudaram a construir narrativas nacionais, legitimaram estados, celebraram heróis, classificaram povos e culturas e produziram imagens sobre quem pertencia e quem não pertencia à história oficial. Muitos deles também serviram como instrumentos de expansão colonial, organizando o mundo a partir de categorias que legitimavam hierarquias raciais, culturais e civilizatórias também. E tudo isso também é política. Mas era uma política tão consolidada, tão bem elaborada, que deixou de ser vista como tal. E é curioso observar que esse discurso da ideologização costuma aparecer quando outras vozes, que costumeiramente são silenciadas, costumam aparecer nesses espaços. Quando mulheres, povos indígenas, comunidades negras, povos quilombolas, trabalhadores, populações periféricas e tantos outros povos que historicamente são silenciados, reivindicam o direito de contar suas próprias histórias. Aí o problema deixa de ser a história e passa a ser essa suposta falta de neutralidade. Provavelmente o incômodo nunca foi com a política, mas sim com a falta, ou melhor, com a perda do monopólio sobre ela. E aí aqui, para eu não ficar falando sozinha, eu vou trazer uma autora que eu tenho gostado muito de ler e tenho indicado para Deus e o mundo ultimamente, que é a Silvia Rivera Kusikank, que nos ajuda a pensar melhor sobre isso. A Kusikank apresenta um conceito aimará chamado xixi. É uma ideia que rompe com essa lógica de que os conflitos precisam ser resolvidos em uma única síntese. O xixi, ele nos lembra que diferenças podem coexistir sem que necessariamente elas precisem se anular umas às outras. É sobre as contradições que permanecem vivas e coexistindo continuamente. Eu gosto muito desse conceito porque ele nos obriga a abandonar a ideia de que existe uma única narrativa possível sobre o passado. A memória nunca foi homogênea. Ela é feita de disputas, de silêncios, de conflitos e de negociação permanentemente. E aí aqui entra um ponto muito importante que é, talvez o papel dos museus não seja oferecer uma versão definitiva dessa memória, mas seja justamente de criar condições possíveis para que essas disputas possam ser conhecidas, discutidas, debatidas e compreendidas. Isso não significa que todas as interpretações tenham um compromisso com as evidências ou com a pesquisa histórica, seja lá o que for. Significa compreender que nenhuma narrativa é construída fora das relações de poder. E eu acho que é especificamente isso aqui que incomoda tanto. Porque, no fundo, o que está em disputa não é apenas uma exposição, não é apenas uma placa, não é apenas o Smithsonian. O que está em disputa é quem possui a autoridade de produzir a memória
pública. Quem decide quais documentos importam, quais patrimônios devem ser preservados, quais vidas devem ser lembradas e, principalmente, quais continuarão sendo esquecidas. Ou, como no caso do Museu Britânico, propositalmente apagadas. Toda tentativa de estabelecer uma única versão autorizada do passado não elimina a ideologia. Ela apenas transforma uma única ideologia específica em verdade oficial. E é aqui que mora o ponto mais preocupante dessa história toda. Porque a memória não pode existir sob tutela. Ela precisa permanecer aberta ao confronto, à crítica e ao aparecimento de novas vozes. No fundo, aqui a questão não é sobre se os museus são ideológicos ou não. Eles são, sempre foram. A diferença é que durante muito tempo, a ideologia dominante teve o privilégio de ser confundida com neutralidade. E é curioso, né? Quando outras narrativas passam a ocupar esses espaços, essa neutralidade passa, inevitavelmente, a ser exigida novamente. Mas neutralidade para quem? Para preservar quais memórias, para servir a quais interesses. Como museóloga, eu não acredito que os museus tenham o papel de oferecer uma visão confortável do passado. Eu, na verdade, acredito que eles existam para tensionar certezas, ampliar repertórios e nos lembrar que memórias são construídas a partir de disputas, negociações e constantemente relações de poder que se atravessam conflituosamente dentro desse grande xixi. E eu acho que esse episódio do Smithsonian nos ensina um pouco sobre isso. Não se trata apenas de uma placa na frente de um museu. Trata-se, na verdade, de tentar enquadrar a memória dentro de limites ditos aceitáveis. E toda vez que alguém tenta decidir quais memórias devem ser preservadas, contadas e compartilhadas, vale a pergunta: quem ganha quando apenas uma versão do passado é autorizada a existir? Porque a disputa nunca é apenas sobre o passado. É sobretudo quem terá direito de imaginar um futuro. Talvez eu volte a fazer mais vídeos como esse. Mas eu não sei. Eu não prometo. Tchau.